13 de setembro de 2017. Esse foi o dia que eu cheguei pela primeira vez em solo russo. No primeiro ano que eu estive aqui, 2017 a 2018, eu estudei a língua e o idioma russo. E com o passar do tempo, fui melhorando e aprendendo mais sobre ele. Mas agora, depois de 8 anos falando nele e usando mais ele do que o português, como é que está a minha situação linguística, digamos assim? É o que vamos ver nesse vídeo. O que eu aprendi basicamente em 7 anos usando a língua russa? Muita coisa, mas primeiro que para você aprender uma segunda, terceira, quarta, enfim, a língua que for, você vai ter que tentar e falhar muito. Certo. Falar russo não é uma das coisas mais fáceis do mundo, mas também não é nada impossível. Mesmo estando aqui há basicamente 7 anos, eu considero que eu consigo falar basicamente sobre todos os temas que forem necessários a partir apenas do 6º ano que eu estive aqui, por causa que eu não tinha vocabulário ainda, não tinha prática decente de falar e também, bom, a princípio, quando eu estava nos primeiros anos de Rússia, eu não precisava falar coisas lá muito complexas, já que o meu curso anteriormente era inglês. Mas bem, depois desses 3 anos, digamos aí quase, 2 anos e meio, 3 anos de russo intenso, eu tenho percebido que eu tenho falhado com minha língua materna. Eu tenho basicamente perdido, talvez, a maneira de reagir e talvez a forma que seria mais adequada, entre boas aspas, para indicar alguma coisa ou então falar de alguma maneira. Logicamente eu não perdi a minha frequência de falar em português, eu também não perdi o meu conhecimento de português, de ler, de poder buscar as coisas em português, mas de tanto tratar de pensar em russo, de ir atrás de coisas em russo para saber coisas sobre a faculdade, por exemplo, para resolver burocracia, para viver aqui, né, me adaptar à vida aqui, eu tenho percebido que o meu português ele tem falhado em comparação ao que seria se eu estivesse morando no Brasil, porque logicamente no Brasil eu não precisaria falar outra língua que não fosse o português. E aí, tudo bom? Tranquilo, contigo. Que pegas? Cansado. Eu estou bem. E você? Também tô aí. Cansado. Uma coisa complicada de encontrar aqui é lugar para gravar. Em todo lugar que eu pude pensar, em todo lugar que eu fui, basicamente estava tudo sempre lotado. Ah. Bom, enfim, o que é que eu queria dizer? Eu queria falar sobre processo de adaptação. Processo de adaptação para começar a entender e começar a me desenrolar na língua russa. Basicamente, ele foi, de maneira simples, 3 passos. Aprender a língua estudando na preparatória de russo, tentativa e erro e repetição. Basicamente foi isso, aprender, praticar e repetir. No caso, repetir ou praticar. E nesse processo de tã, agora eu posso dizer que a maior parte dos meus pensamentos que não são deveras muito complexos, ou que eles não dependem de uma grande ideia global que seja mais filosófica, eu consigo fazer em russo. O que é uma coisa muito doida também. Na época que eu estava na minha preparatória, que foi o processo de estudar a língua russa, a professora de russo falou uma frase que ela está marcada na minha cabeça como se fosse uma tatuagem, que foi de: quando vocês estiverem tentando fazer as suas coisas domésticas, tente pensá-las em russo. E eu comecei a fazer isso. E eu não consigo mais parar, basicamente é isso. Quando é que eu comecei a fazer isso? No mercado. O mercado, lá tem o nome das coisas, né? E tem o valor. Ao invés de eu pensar, tá, eu preciso de 6 bananas,
Eu pensava isso em russo e pensava isso em quanto que ficaria, tá? Ao invés de pensar, tá, ficou 170 rublos, eu pensava em russo, ficaram 170 rublos. E isso começou a ir em sequência, 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 até chegar nos dias de hoje, onde a maior parte das coisas também, bom, venho pensando em russo. Mas também tem um ponto muito importante, que foi começar a ter relacionamentos com os nativos daqui. Embora basicamente todas as pessoas com quem eu tenha tido algum relacionamento aqui, elas soubessem inglês ou até alguma outra língua, o relacionamento era baseado em russo. Então, tinha que se saber o que a pessoa queria dizer. E isso é mais uma camada que coloca assim na cabeça, tipo, tá, eu preciso entender isso para poder fazer isso e chegar a isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o que eu quis dizer. Olha só, em breve vai ter um encontro entre os reitores da Rússia e da Coreia do Norte. Bom, em conclusão, o que eu posso dizer para vocês? O russo sim mudou bastante a maneira como eu me expresso atualmente e também como que eu vejo o mundo de uma certa maneira. Por causa que agora eu tenho acesso a milhares de livros, filmes, séries, músicas que antigamente, se eu tivesse interesse por um acaso, seria basicamente mais uma coisa que eu ia escutar ou ver e falar, legal, mas eu não entendo isso aqui. E agora eu entendo. Por isso que, embora talvez eu tenha que voltar a ler mais livros em português ou talvez acessar mais coisas em português, aprender russo para mim não foi nenhum problema em relação ao meu desenvolvimento e também acredito que aprender mais um idioma ajuda bastante a nos desenvolvermos e sermos pessoas talvez melhores em algum plano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço, aguardo comentários, sugestões, textos, vocês possam compartilhar, like e até mais.